A justiça de Deus. Filho do homem, se em uma nação pecar contra a minha pessoa por deslealdade, estenderei contra ela o meu braço forte, a fim de cortar-lhe o seu sustento e castigá-la mediante a fome e exterminar os seus cidadãos e até os seus animais. Ezequiel capítulo 14, verso 13. A paciência, a longanimidade de Deus tem fim. Após reiterados avisos e profecias, a justiça divina entra em cena contra os pecadores soberbos, arrogantes de Judá, a casa rebelde que ignorou a profecia. No capítulo 14 de Ezequiel, com a eminente justiça divina devido às idolatrias, abominações, à descrença e à maldade dos israelitas que concordavam com a mensagem enganosa pregada pelos falsos profetas e sacerdotes de que Deus não traria juízo iminente sobre aquela geração. Esse tipo de discurso era uma forma de esconder os graves pecados cometidos encobertamente por aqueles que tinham a responsabilidade de rejeitá-los e ensinar ao povo a fidelidade aos ensinamentos da lei, a palavra do Senhor. A justiça divina, aplicada nas palavras anunciadas ao profeta, tinha como finalidade desconstruir a falsa ideia da complacência de Deus com o pecado. Embora seja ele misericordioso e bondoso, e diga-se de passagem, essas qualidades constituem o caráter de Deus, ele também é justo e exige dos seus servos a santidade. A justiça divina não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e viva. Ezequiel 18 e 23. Em contrapartida, Naum 1 e 3 diz: o Senhor não tem por inocente aquele que premeditadamente permanece no pecado. Que arrependemos enquanto é tempo, para desfrutarmos do seu perdão e da misericórdia divina. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a essa reflexão prática e objetiva das lições bíblicas pela CPAD, da Escola Dominical, classe adultos do 4º trimestre de 2022, com essa temática, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro do profeta Ezequiel. Comentarista pastor Ezequias Soares, lição 6 para o dia 6 de novembro de 2022. Diz no textuário: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmos 18 e 26. Verdade prática nos diz: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. A leitura bíblica em classe de Ezequiel, capítulo 14, 20 ao 23, nos diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, não seriam capazes de salvar nem seus filhos, nem suas filhas. Somente eles seriam salvos por sua justiça. Agora, assim diz o Senhor soberano: como será terrível quando esses 4 castigos terríveis, esses 4 juízos vir sobre a terra: a guerra, a fome, animais selvagens e doença, caírem sobre Jerusalém e destruírem
todo o seu povo e os seus animais. Contudo, haverá sobreviventes que se ajuntarão a vocês no exílio na Babilônia. Vocês verão com os próprios olhos como eles são perversos e se sentirão consolados diante da calamidade que eu trouxe sobre Jerusalém. Quando se encontrarem com eles, entenderão que não foi sem motivo que fiz essas coisas a Israel. Eu, o Senhor soberano, falei. Ezequiel capítulo 14, 20 ao 23. Introduzindo essa reflexão EBD, percebe-se que ao longo de seu ministério, o profeta Ezequiel explicou aos israelitas o significado da presença de Deus com eles. Quando o povo de Deus é fiel e anda humildemente diante dele, a presença do Senhor é uma fonte de bênção, de segurança, de paz e prosperidade. No entanto, quando o povo de Deus é desleal, injusto, rebelde e adúltero, a presença de Deus é algo terrível, porque significa julgamento, justiça e correção. Porém, por Deus ser misericordioso, compassivo, a sua presença também significa perdão, salvação, restauração e esperança. Entretanto, Ezequiel anuncia a justiça divina e refuta o imaginário e comodismo popular de que Deus é obrigado a tolerar pecado do povo por causa do templo, ou da sua aliança condicional, ou dos justos da sua cidade. A responsabilidade humana é individual. Embora estivesse ansioso para aceitar as mensagens dos falsos profetas, o povo de Judá considerava a presença de alguns homens tementes a Deus na nação como uma apólice de seguro contra desastres. Em tempos de adversidade, sempre podiam pedir conselhos aos profetas de Deus. Devemos lembrar que a relação que o nosso pastor, a nossa família e amigos têm com Deus não nos protegerá das consequências dos nossos pecados. Cada pessoa é responsável por sua relação pessoal com Deus. Individualmente, atrairá o juízo de Deus para suas sementes, para suas palavras, obras e ações debaixo dos céus. Aleluia. Em continuação, a justiça de Deus. Parte final da lição 6. Nas palavras anunciadas aos ouvidos dos profetas, o Senhor afirma que Noé, Daniel e Jó, homens tementes, fiéis, de referência em Israel, se estes estivessem no meio da cidade, apenas por sua justiça se salvaria, conforme o capítulo 14 de Ezequiel. Na presente ocasião, a maldade do povo era tão intensa que o método de Deus aplicado a Sodoma e Gomorra, no tocante à intercessão de Abraão, não se aplica aqui. O castigo divino era tão irreversível, aquele juízo, nem mesmo a compaixão demonstrada com a cidade de Nínive por meio da pregação do profeta Jonas surtiria efeito no coração dos israelitas. Referência no capítulo 3 de Jonas. Isso fica claro no chamado do profeta
quando o Senhor os classifica como casa rebelde, dura servil, semblante fechado, que não aceitaria a mensagem. Capítulo 2 de Ezequiel. O tempo da correção divina, por meio dos profetas, havia terminado. A impenitência tomou conta do coração do povo de Israel de tal maneira que somente um forte castigo que marcasse a história da nação poderia servir de sinal para que eles rejeitassem de uma vez por toda as idolatrias, abominações e as reiteradas apostasia da fé no Deus vivo. Esses aspectos devem ser observados pelos crentes nos dias atuais. Haja vista que o desinteresse por uma vida de santidade, de renúncia, de oração, faz com que muitos acreditem erroneamente que o juízo divino não se aplicaria à igreja, que Jesus não vai voltar. O escritor aos Hebreus exorta que não haja em nós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo e nem se endureça pelo engano do pecado. Hebreus capítulo 3, versos 12 e 13. Se Deus não poupou Israel naqueles dias, quanto mais nós, que conhecemos o Evangelho e somos participantes da graça divina como igreja. Aleluia. Jesus virá nos buscar e terá um juízo para esta terra. Concluindo, Daniel capítulo 12, 1 ao 4 diz: é revelado o fim do juízo de Deus para essa dispensação. Vamos ao texto? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações, até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna e horror na perdição. Os que foram sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerra as palavras desse livro, sela esse livro, guarda em segredo até o fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Aleluia! E já estamos nesse tempo do fim. Dias trabalhosos. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus nos diz: como guardaste a palavra da minha paciência, da minha perseverança, por causa disso eu também te guardarei da hora da provação, da tentação, que há de vir sobre o mundo inteiro para colocar à prova aqueles que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor farei que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versos 10 ao 13. Aleluia! Prepara-te, o juízo de Deus virá sobre a terra. Maranata! Gratidão por nos acompanhar
até o final dessa reflexão EBD. Um forte abraço e abençoada escola dominical aí na sua igreja. Obrigado pelo apoio e orações nesse projeto. E que Deus vos abençoe.